Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui, né? Quinta-feira, na presença do Senhor, onde nós temos essa tarde para estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Convido aos irmãos para a gente iniciar esse nosso período com uma oração. E eu tenho um pedido de oração aqui. Gostaria que os irmãos, então, neste momento, anotassem aí na casa de vocês para estar orando nessa semana por esses pedidos. Aqui eu tenho um pedido do nosso irmão Neemias Reis Bezerra. Então anote o nome dele aí, e o seu pedido de oração é que ele está retornando para a casa do Pai, né? Então, nosso irmão ele ficou um tempo afastado e graças a Deus agora ele está retornando para a comunhão com o Senhor. Então, ore aí pelo fortalecimento espiritual, que Deus esteja abençoando Neemias, fortalecendo a sua fé, né? Firmando a cada dia mais ele nos caminhos do Senhor. E talvez, aproveitando esse gancho, o pedido do nosso irmão Neemias, talvez você tenha alguém em mente, né, que cresceu na igreja e hoje está afastado. Lembre também dessa pessoa em oração, ore por essa pessoa para que ela possa retornar para o caminho de Deus. Então vamos orar? Então anote esse pedido aí. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos concedidas por Ti, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo livre acesso que nós temos ao Senhor em oração. Obrigado por essas bênçãos, obrigado pela morada do Espírito Santo em nossas vidas e pela direção que o Senhor nos concede através da sua palavra e através do Espírito Santo. Senhor, rogamos a Ti neste momento e apresentamos a Ti o nosso irmão Neemias Reis Bezerra. Abençoe ele a cada dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta bênção, porque ele antes estava um pouco afastado do Evangelho, mas agora está falando que está retornando. Continue, Senhor Deus, abençoando esse retorno, abençoe ele a estar fixo e firme numa igreja local, recebendo ali o discipulado, o ensinamento bíblico, o apoio dos irmãos em Cristo, o amor dos irmãos e o carinho. Fortaleça cada dia mais a sua fé. Ajude ele, Senhor Deus, a crescer espiritualmente e com isso, logo após, ele também possa estar ajudando outras pessoas também que estão retornando para a casa do Senhor. Rogamos a Ti por isso. Rogamos também a Ti pelas pessoas que cresceram em nossa igreja, mas infelizmente hoje estão afastadas do Senhor, que se afastaram do seu caminho. Rogamos a Ti, Senhor Deus, pelo retorno dessas pessoas. Se algumas delas ainda não são salvas, rogamos a Ti pela salvação delas e o retorno delas. E as que já são salvas, Senhor Deus, que elas possam entender o caminho do Senhor e retornar, Senhor Deus, para a comunhão com a igreja local, comunhão com o Senhor, dando sempre um bom testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Então, após essa oração, vamos iniciar aqui o nosso período de estudo. E eu gostaria de retomar aquele assunto falando sobre as promessas de Deus, as promessas da palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus ela já nos orienta. Não desprezeis as profecias. Então, a palavra de Deus ela contém muitas profecias, né? Então, profecias, muitas delas já foram cumpridas, outras ainda se cumprirão futuramente. São as profecias escatológicas. Estudamos um pouco sobre a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a grande primeira promessa que nos promete um Salvador. E a gente viu essa profecia se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito de Jesus Cristo. Por exemplo, Isaías, capítulo 53, falando ali detalhadamente sobre a vida de Jesus Cristo, o que aconteceria com ele quando estava aqui na terra. E quando nós analisamos Isaías capítulo 53, que foi escrito 700 anos antes do nascimento de Cristo, e olhamos, comparamos com a vida de Jesus Cristo, nós vemos ali como todas elas se cumpriram exatamente como estava escrito, né? Nós vemos ali o poder de Deus, porque ele é presciente, ele conhece todas as coisas, tem esse pré-conhecimento do futuro. Então, Deus ele faz suas profecias, suas promessas, e nós sabemos que todas elas vão se cumprir conforme a sua palavra. Ele conhece do futuro e também sobre a sua fidelidade. Aquilo que ele fala, ele irá cumprir. Algumas promessas que nós vimos também nessas lives fazem referência a nós, né? Deus prometendo bênçãos que nós já podemos usufruir como crentes aqui na terra. Vimos a promessa do Consolador, que nós já estamos usufruindo, já temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, você que já creu em Jesus Cristo, ele está
agindo na sua vida como um professor, te ensinando a palavra de Deus, né? Agindo na sua vida, te santificando a cada dia, tirando você dos caminhos errados e te ensinando a andar no caminho correto. Então nós vimos várias bênçãos da palavra de Deus. A bênção da salvação, a bênção da certeza da salvação. E hoje eu gostaria de falar mais uma promessa. Então, hoje nós vamos estudar sobre a promessa da obra completa. Note bem, nós vamos estudar aqui, durante esse período, esses minutos, falando sobre a obra de Deus que Ele está fazendo em nossa vida. Nós somos uma obra de Deus, Ele está realizando essa obra em nossa vida e hoje essa obra, por enquanto, está incompleta. Mas a cada dia Ele está trabalhando até chegar ao dia em que essa obra será completa. O texto base que eu gostaria de usar está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Então a gente vai focar bastante neste versículo e vamos ver o que nós podemos aprender dele. É um versículo pequeno, mas que traz grandes lições para as nossas vidas. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo, então, ele está nos falando, a palavra de Deus está declarando que Deus ele começou essa boa obra em nós. Então, meus irmãos, nós fomos iniciados por Deus em nossa vida esta boa obra. Ele está falando, dando a certeza que um dia essa obra será completa. Nós somos como um quadro. Fazendo uma comparação, uma ilustração, nós somos um quadro que ainda está sendo pintado pelo pintor. Então, imagine um pintor que iniciou uma obra. Ele vai fazer uma paisagem no quadro, pega várias tintas, está pincelando, está pintando, e esse quadro ele vai levar tempo até ser concluído. Mas note que ele já iniciou essa boa obra, e ele está dando a certeza que um dia ele concluirá. É a mesma coisa com nós. Nós somos, fazendo uma comparação, quadros de Deus aqui nessa terra, onde ele começou a pintura e um dia ele vai concluir esta obra em nossa vida. Então, a cada dia que se passa, Deus está dando uma pincelada em nossa vida, nos fazendo a gente ser mais parecidos com Jesus Cristo, trazendo a santificação para a nossa vida, trazendo o embelezamento para a nossa vida cristã. A cada dia mais, Deus está pintando isso em nossa vida. E aqui nós temos essa promessa, a promessa da obra concluída. Um dia, Deus, que já iniciou essa obra em nossas vidas, um dia Ele vai concluir essa obra em nossas vidas. E aqui eu gostaria de trazer 3 pontos. Neste versículo, o que nós podemos aprender sobre esse versículo? A primeira coisa que esse versículo nos ensina é que a obra que Deus está fazendo em mim, na sua vida, é uma boa obra. Olha só de novo o que diz Filipenses 1,6, diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele não diz apenas a obra, mas a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus está fazendo na sua vida todos os dias uma boa obra. Ele já começou esta boa obra na sua vida. Note muito bem, não é uma má obra, mas é uma boa obra que Ele está fazendo na sua vida. Esse trabalho de Deus se iniciou no dia da sua conversão. É o trabalho da salvação em nossa vida. Então, o dia que você pode lembrar, no dia que você creu em Jesus Cristo, talvez foi num domingo ou num qualquer outro dia da semana, talvez você estava na igreja, levantou até a mão na hora do apelo, não sei o dia da sua conversão, o dia da sua salvação. Alguns se converteram logo quando criança, outros na sua juventude, outros numa idade mais avançada, mas essa obra foi iniciada na sua vida com a promessa da salvação, com a bênção da salvação, a bênção da regeneração, onde nós já estudamos sobre esses assuntos também, que você, no dia em que você creu em Jesus Cristo, você foi salvo. Você estava morto espiritualmente e recebeu agora a vida espiritual. Você foi regenerado, você foi justificado, você foi santificado, né, através do sangue e do sacrifício de Jesus Cristo. A boa obra de Deus na sua vida e na minha vida começou no dia da sua conversão. A obra de Deus na minha vida, falando do dia da salvação, começou quando eu tinha 14 anos de idade. A partir dali, Deus ele começou essa boa obra de me transformar à imagem de Jesus Cristo. Antes dos 14 anos de idade,
Quando eu ainda não era salvo, Deus estava trabalhando na minha vida, com o Espírito Santo me convencendo que eu era pecador. Mas chegou um dia em que eu realmente me rendi à voz do Espírito Santo, à voz da palavra de Deus, e criei no sacrifício de Jesus Cristo. A partir dali começou essa boa obra especial de me fazer mais parecido com Jesus Cristo. Então essa obra começou na sua vida no dia da salvação, ela continua hoje através do que a Bíblia chama de santificação. Você que já é salvo, agora você precisa ser a cada dia santificado, a cada dia mais. E o método que Deus usa para santificar a sua vida é a sua palavra, é o estudo da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17 nos informa sobre isso. Santificação é a continuação da obra de Deus em nossa vida. E nós estamos esperando o final dessa obra, que a Bíblia chama de glorificação. É a obra completa de Deus, nos 3 tempos. No passado eu fui salvo, no presente eu estou sendo santificado, no futuro eu serei glorificado. Deus está trabalhando em todo o nosso ser. Nós sabemos que o homem ele tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Na salvação, no passado, Deus trabalhou no seu espírito porque você estava morto espiritualmente e ganhou a vida espiritual. Essa foi a sua regeneração. No presente, você está sendo santificado, ou seja, Deus está trabalhando numa outra parte do seu ser, que é na sua alma. É na alma onde está a nossa personalidade, é onde está o nosso jeito de ser, é onde estão as nossas vontades, é onde está o nosso modo de pensar. E Deus agora ele está santificando, trabalhando na sua alma. Mas temos uma terceira parte do nosso ser, que é o nosso corpo. Então, espírito, alma e corpo. E o corpo, Deus vai trabalhar na glorificação. É o final da obra de Deus em nossa vida, onde o nosso corpo será glorificado, onde nós, no dia do arrebatamento, os que morreram em Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos aqui terão corpo transformados para encontrar Jesus Cristo nos ares. Uma obra completa. Essa é a boa obra de Deus que Ele está realizando em nossa vida. Esta boa obra, como eu já mencionei, é fazer com que você seja mais parecido com Jesus Cristo. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 29, um texto sendo bem claro, falando do propósito de Deus na sua vida. Diz assim: porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só o trabalho de Deus. Você, a partir do momento que você creu em Cristo, você está predestinado para esse fim. Qual é o fim? Ser igual a Jesus Cristo, ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, cada dia Deus está trabalhando na sua vida para que você seja mais parecido com Jesus Cristo. Primeiro você foi salvo, seu espírito ali foi vivificado por Deus, agora você está sendo santificado a cada dia mais para ser mais parecido com Jesus Cristo, para que as suas condutas no dia a dia seja a semelhança de Jesus Cristo, para que o seu falar no dia a dia seja semelhante ao falar de Jesus Cristo, para que os seus pensamentos, seus olhares, seus ouvidos, todo o seu corpo seja semelhante como Jesus Cristo agia, você também agir conforme Jesus Cristo, porque Ele é o nosso padrão e o nosso estilo de vida é Jesus Cristo. Então Deus ele começou essa boa obra em nós de fazer-nos nós mais parecidos com Jesus Cristo. Olha só que bênção! E Ele prometeu que essa obra ela é certa. E é o segundo ponto que eu gostaria de destacar nesse versículo. Esta obra, além de ser uma boa obra, ela é uma obra certa. Deus está dando a garantia que Ele vai concluir essa obra. Olha só mais uma vez, Filipenses 1:6, o nosso texto base. Paulo ele começa dizendo assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha só a certeza que Paulo tinha, a certeza que Deus está dando para nós. Esta obra que ele começou, ele vai completar. Essa obra não vai ficar parada pela metade. Não é aquele pintor que começou a pintar um belo quadro, mas ele parou pela metade e abandonou o quadro. Deus ele não faz isso com você, Ele não vai fazer isso comigo, Ele não faz isso com a sua igreja. Então nós temos a certeza que a boa obra que Ele começou em nossa vida, tem a certeza absoluta, sendo redundante, tem essa certeza absoluta que Ele vai realmente completar essa boa obra na sua vida. Esta obra, meus irmãos, não irá fracassar.
Deus, ele começou, ele é fiel para completar essa boa obra. Por exemplo, nós temos uma promessa da segurança da nossa salvação. É uma promessa que não é fracassada. Então perceba bem, essa boa obra que Deus começou, você não perde essa boa obra, essa atuação de Deus na sua vida. Por exemplo, algumas pessoas, infelizmente, têm um entendimento errado da palavra de Deus e pregam por aí que a salvação é algo que se perde. A palavra de Deus nos diz e nos garante, ele que começou a boa obra em vocês, ele não vai deixar de lado. Ele não vai te abandonar. Salvação não se perde. Salvação é garantia eterna. Olha só um texto muito claro que nos fala sobre isso. Está em João, capítulo 10, versículos 27 a 29. E olha só o que esse texto diz. Fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais, note muito bem, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meus irmãos, perceba bem a segurança da salvação que nós temos, jamais perecerão. Das mãos de Cristo, ninguém pode nos tirar da mão de Cristo, nem mesmo a minha força, nem mesmo o pecado que eu cometo diariamente. Isso não me vai fazer eu sair das mãos de Jesus Cristo, porque a sua graça é muito mais abundante do que o pecado que nós cometemos. Nós podemos confessar os nossos pecados diariamente a Jesus Cristo, encontrar em Jesus Cristo o perdão para os nossos pecados. Salvação é eterna. Essa obra que Deus ele iniciou, ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. Essa obra, meus irmãos, ela é tão certa, ainda que o crente ele talvez caia em pecados. Deus ele prometeu, se começou essa obra, ele vai concluir. Nós sabemos que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, e o crente não é diferente. O crente ele também pode estar cometendo algum tipo de pecado, e Deus ele promete que ele vai concluir essa obra, ainda que você talvez caia em pecados. A palavra de Deus nos fala sobre os crentes carnais. Então, olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3, sobre a existência de pessoas que são crentes, verdadeiramente crentes, que creem em Jesus Cristo, mas que estão andando segundo os homens. Essas pessoas são conhecidas como crentes carnais. E a palavra de Deus diz assim sobre eles. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha só, Paulo está dizendo para essa igreja de Corinto que a maioria das pessoas ali eram cristãos carnais, porque eles estavam andando segundo os homens. E a palavra de Deus, como nós lemos em Filipenses capítulo 1, versículo 6, esta obra de Deus em nossa vida, ela é certa. Ele que começou essa boa obra da salvação, ele vai concluir essa obra, até nos cristãos que são carnais. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas eu conheço fulano, cresceu na igreja e se desviou. Ele é salvo ou ele não é salvo? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu não tenho a capacidade de responder se essa pessoa ela apenas está agora passando por um momento de desvio, de afastamento do evangelho, ou se ela nunca se converteu a Jesus Cristo. Isso eu não sei responder. Deus ele conhece os corações. Nós não sabemos dizer se uma pessoa que saiu do nosso meio, se ela é convertida ou não. Se ela é convertida, nós cremos que ela vai retornar para os caminhos do Senhor, mas algumas se desviam e nunca mais retornam. Daí nós podemos perceber, essa pessoa ainda ela nunca creu em Jesus Cristo, mas ele prometeu que ele irá cumprir esta boa obra. E se existe algum crente que creu realmente em Jesus Cristo, mas em algum momento da sua vida caiu em algum pecado, se desviou do caminho de Deus, a palavra de Deus ela garante e promete que ele vai concluir essa obra na pessoa. Em alguns cristãos, Deus, para concluir essa obra, ele até interrompe a vida da pessoa aqui na terra, porque Deus, como um pai, ele corrige os seus filhos. Então a pessoa talvez ali está pecando contra Deus, então Deus ele vai dar um castigo para a pessoa e às vezes até tirando a vida da pessoa para que ela não continue
desobedecendo a Deus aqui na terra. Nós podemos lembrar de Ananias e Safira, duas pessoas crentes que estavam participando da igreja primitiva, ali em Atos capítulo 5, elas mentiram publicamente para o Espírito Santo. E o que aconteceu? Elas morreram, Ananias e Safira, castigo de Deus sobre a vida delas. Nós sabemos que Deus, para concluir a obra na vida de uma pessoa, às vezes até tira a vida da pessoa da terra, para que a obra seja concluída mais depressa. Uma pergunta que nós podemos fazer também, e aqui eu gostaria de entrar já no terceiro ponto, falando sobre a obra de Deus na nossa vida, é uma boa obra, é uma obra certa, ele começou, ele está dando garantia, palavra de Deus, garantia que ele vai concluir. Uma pergunta que nós podemos fazer agora é, quando esta boa obra, que é certa, garantida, ela vai ser concluída? Se ele começou, vai ter um prazo final. Quando é que ele vai acabar essa obra em nossa vida? O versículo, mais uma vez, ele responde. Vamos ler de novo? Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo nos está dando, a palavra de Deus nos está dando a garantia de que essa obra será completada no dia do arrebatamento da igreja, no dia em que Jesus Cristo vier buscar a sua noiva, vier buscar a sua igreja. Então, esta obra que foi iniciada na nossa salvação, que está sendo continuada na nossa santificação, ela será concluída na nossa glorificação. É o dia que Jesus Cristo vier nos buscar e vai transformar esse corpo de pecado num corpo celestial. E nós entraremos nas mansões celestiais com esse corpo transformado. E aí, a partir daí, nós não teremos mais nenhum tipo de contato com o pecado. Nós já não cometeremos mais pecados a partir daí. Hoje em dia, nós ainda caímos em pecados, mas a partir do arrebatamento da igreja, nós já não cometeremos mais nenhum tipo de pecado. Obra completa de Deus em nossa vida, nos fazendo mais parecidos com Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós estamos, meus irmãos, predestinados para esse fim. Então você pode agradecer a Deus, porque o seu fim já foi predestinado por Deus, de você ser mais parecido com Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro fim que talvez você possa ir. O seu fim já foi traçado por Deus, que é ser mais parecido com Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas bênçãos do Senhor. Obrigado porque nós que somos crentes, seus filhos, o Senhor já nos predestinou para um fim de sermos mais parecidos com Jesus Cristo. E obrigado, Senhor Deus, por isso, por esta boa obra que o Senhor iniciou em nossa vida, e essa boa obra que o Senhor está continuando a cada dia em nossas vidas, e essa boa obra que um dia o Senhor completará em nossas vidas. Obrigado por essa certeza que a sua palavra nos traz, que as suas promessas são fiéis e elas não podem falhar. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a vida de todos. Lembre de orar pelo nosso irmão Neemias Reis Bezerra, pelo seu retorno para a casa do Senhor. Que Deus esteja fortalecendo a sua vida. Se você tiver algum motivo, algum pedido de oração, escreva aí nos comentários que vamos procurar orar em outros momentos por esses pedidos. Que Deus continue abençoando a todos.